Bienvenidos a todos, bienvenidos, bienvenidas, donde quiera que nos estén viendo, bienvenidos a La Cancha de Babel, su canal favorito, espero yo, su canal favorito para hablar de los temas que se les apetezcan. El día de hoy, en una de las series que tenemos aquí, Pasaporte Universal para todos ustedes, con un invitado más, un invitado que nos va a ofrecer una variedad de conversación, una variedad de temas impresionante. ¿Por qué? Porque nuestro invitado es alguien que, si usted no lo conoce, en este momento lo va a conocer. Nuestro invitado es dueño del canal Lingue Passione con más de 29.400 suscriptores y contando en YouTube hasta este momento, más de 1.703.468 visualizaciones en dicho canal, más de 51 videos, los cuales son pocos para la cantidad de suscriptores que tiene. Tiene una página de Instagram con más de 2.234 seguidores, lo cual no es poco. Un políglota de cepa, un políglota, bueno, un hiperpolíglota, si se requiere el término. ¿Cuántos idiomas habla nuestro invitado? Bueno, voy a sacar una lista. Habla italiano, alemán, inglés, portugués, finlandés, francés, rumano, español, japonés, islandés, chino mandarín y georgiano. Más de la mitad de estos idiomas uno ni siquiera los puede llegar a rascar. Entonces esto es impresionante. El invitado que tenemos el día de hoy, Estefano, bienvenido. Gracias. Chao. Well, we will start a little bit in English. Thanks a lot again for coming here with us. It's a huge pleasure to me. It's a huge honor, and I hope this interview will please all of us. First of all, do you want to add something of the presentation I have already said? Uh, I'm just very, very grateful for your presentation, your introduction. I'm not sure I deserve all of it. No, of course. I am just someone who loves languages and has spent a lot of time in my life to uh, like learning languages and in order to use these languages in my life. So it's just a passion of mine. That's why my channel is called Lingua e Passione, which in Italian means language and passion. But thank you very much for having me. It's a pleasure for me. Thanks a lot. You and of course you deserve it because I already told you you are an inspiration to me, and we will talk about this later. As far as I'm concerned, you come from Italy. You are Italian, and I have already met quite a lot of Italian polyglots. I don't know if in Italy you get to learn all these languages in school or in the streets, all of that. The first question is, how did you started with this passion? How did you started your polyglot journey? Well, in Italy, well, Italy is not really known around the world for a country where people typically learn a lot of languages at school. In fact, the school system in Italy is not very uh, language oriented, or at least it was not when I was young. Uh, Things may have changed nowadays. I've heard that young people nowadays do have access to multiple languages in the early years of their school life. But when I was young, when I went to school, we only had English, and my passion for languages actually materialized during the first years of elementary school. So I was in, I think, in the third year of elementary school, and for the first time in my life, I discovered that you can actually say the same thing in two different ways, in Italian or in English, and they mean the same thing, but you use a different code, right? I remember the first English words that I learned was a red car. Like c'è una macchina rossa, a red car. That's it was as simple as that, and that really sparked my interest for discovering new ways of telling the same thing or saying the same thing. So that was when I realized that I loved languages, and later on, I went to a high school called the Liceo Linguistico, which is a high school
like with more focus on foreign languages. There, I learned German as well, All right. and and later on, I added other languages as I went to university. I also added some languages by attending extra courses. You know, there was a Yeah. Portuguese course in the afternoon. I would just go for it. You know, oh, I can learn another language, and I went uh, to the extra course in the afternoon. You know, um, this is how it went. So it was really something personal, and I think I think the school system was such that in order to learn languages, you really had to put your own interest, your own effort, because otherwise the school wouldn't be able to just give you the knowledge. You really needed to want it in order to be able to learn it. Yep, that's quite true. Also, you need all the input. Also, you need to practice every day in order to not forget it and to Yeah. always keep it in topic. And of course, in the modern days, we can say that English is sort of a lingua franca, is sort of the universal language because all the business you can get, all the travel, all of that. So I I don't know, but I think or I suppose that English was the first foreign language you learn, right? So it was difficult for an Italian for somebody whose first language is Italian to learn first English or not. I don't think it was particularly difficult, and I don't think that English is a particularly difficult language per se. Yeah. Also, because it's always the first, it's pretty much always the first language that you learn. Um, it's difficult for me to say now uh, how difficult it would have been to learn a different language than English, you know? Also, I was so young. I was just a child, really. I was 7 or 8, I think 8. So it's really hard for me to answer this question. But I do think that probably it would have been easier for me or for any Italian person for that matter to learn a language that's very, very similar to Italian, so that belongs to the same language family, such as Spanish, your mother tongue, or French or Portuguese, because of these similarities, you know. So you need to learn less vocabulary that differs. You only need to adapt the way you speak uh, to to a language that's yes, it's different, but it follows the same rules, it follows the same structures. Yeah, so our language family is such, I think. It's what's beautiful. And you have mentioned sort of the Romance languages. You mentioned French. Alors, c'est bien si on commence en parler pour le français, si ça c'est pas un Bien sûr, problème, bien sûr. avec plaisir. OK. Alors, ma problème avec le français, c'est que ma langue maternelle, c'est une langue romance, comme l'espagnol, bien sûr, et comme l'italien, qui sont des langues similaires. Mais les Français, c'est aussi en langue romance, mais il semble pas. Parce que la prononciation, le grammatique, les façons d'écrire, c'est plutôt différent. Alors, j'ai mon histoire avec les Français. C'est quoi votre histoire en tant que quelqu'un qui apprend de ces langues comme une langue étrangère? Comment c'était votre histoire en apprenant le français? Alors, mon histoire avec le français est une histoire un peu bizarre. Parce que quand j'étais jeune et que j'apprenais déjà des langues étrangères comme l'allemand, comme l'anglais, comme on vient de dire, mais aussi déjà un peu d'espagnol, un peu de portugais, moi, je détestais le français. Je n'aimais pas. OK? Je n'aimais pas le français à ce temps-là, hein, à cette époque. Et, hum, et donc, ça a été bizarre parce que je me suis retrouvé dans un pays de langue française, on va dire un pays francophone, comme la Belgique. J'habite en Belgique depuis Ah, 20 ans, ça va? Donc, oui. depuis 20 ans, j'habite en Belgique et quand je suis arrivé, je ne voulais pas parler le français.
Je ne voulais pas apprendre le français. Je me suis refusé de parler, d'apprendre et de parler le français pendant 3 ans. J'ai évité, je te jure, j'ai évité de Quelque chose de difficile. parler le français pendant 3 ans. Jusqu'à ce que, un jour, j'ai entendu une chanson. Ouais. Une chanson qui m'a qui m'a plu à tel point que j'ai commencé à aimer le français. Ça a été vraiment une transformation totale. Et là, j'ai décidé, OK, je vais apprendre, je vais absorber, je vais apprendre cette langue, je vais la parler. Et une autre chose bizarre, c'est que je n'ai jamais étudié le français. Je l'ai seulement appris euh, à Mhm. travers la communication avec les gens sur la rue, euh, dans le supermarché. Tu vois, j'ai vraiment appris le français en écoutant et en imitant les gens, en répétant ce que les gens disaient. Et, et c'est là que j'ai compris une chose très importante que je ne pensais pas que c'était possible. J'ai compris que il était possible pour moi d'apprendre une langue sans l'étudier. Ça, c'est Non? vrai. Tu vois? Donc, que en écoutant et en répétant ce que j'entendais. Oui, Euh, c'est vrai. Et aussi, je crois que dans les moments que vous avez arrivé en Belgique, euh, mhm. euh, je sais pas, c'était plus probable que vous parliez néerlandais que le français, non? C'est vrai? Oui, parce qu'en Belgique, c'était le néerlandais, le français, et je crois qu'aussi on peut l'allemand. Mais Oui. oui, ça, c'est un point très important. Comment quelqu'un apprend une langue? De l'étudier ou justement de l'apprendre sur les marches, sur le moment. Parce que, par exemple, euh, je vais vous raconter après, avec d'autres langues Ça va? Oui. où j'avais utilisé ces mêmes parcours, ces mêmes procès. Mais je crois que ça, c'est une chose très, très beau avec les langues, il n'y a pas le besoin de l'étudier ou, ou d'être dans une école particulière de Mhm. langue ou d'être euh, 2, 3 heures par jour avec les livres, avec les cahiers, Mhm. juste écouter. Non, tu peux pas, tu peux l'apprendre d'autre façon. Et ça, c'est une chose très, très beau avec les langues. Euh, mais oui, je crois que aussi la langue française, c'est une langue très particulière parce que, comme j'avais j'ai déjà dit, c'est une langue romance, comme Mhm. l'espagnol, comme l'italien, comme le portugais, comme le romain. Mais toutes ces différences avec d'autres langues, de la prononciation plus difficile, avec ces sons qu'il n'y en a pas dans l'espagnol ou dans l'italien. Mhm. Euh, Est-ce que vous pouvez dire que le français, c'était une des langues les plus difficiles que vous devez apprendre ou pas? Non, pour moi, non. Je ne peux vraiment pas dire ça parce que, bah, en étant une langue très similaire à ma langue maternelle qui est l'italien, je ne pourrais jamais dire que le français serait la langue la plus difficile, vu que j'ai étudié le finnois, le japonais et le géorgien, donc des langues qui sont extrêmement plus difficiles, Ouais. euh, pas seulement au niveau, on va dire, personnel, parce que il y a une distance plus grande entre ma langue maternelle et ces langues comme le géorgien ou le finnois, mais aussi en termes je dirais, généraux, en termes généraux, parce que la grammaire est plus complexe, la façon dont on utilise, par exemple, le japonais sur des niveaux différents selon la position dans la société. Il y a vraiment des choses beaucoup plus difficiles que ce qu'on a en français. Et donc, pour moi, comme je viens de te dire, je ne l'ai jamais appris. Je n'ai pas eu la nécessité non, pas appris, étudier. Je n'ai jamais eu la différence, la nécessité d'étudier, de me mettre à étudier la grammaire
justement parce que la grammaire française n'est pas tellement différente de la grammaire italienne, hein. Nous, en italien, on a né et en français, il y a un. Hein. J'en prends deux, par exemple. Je pense que c'est la seule langue européenne qui a ce type d'utilisation de Mhm. ce mot en, Oui, ça, c'est vrai. comme en italien né et i, comme en italien ci, qui sont des conseils, des mots qui Ouais, sont extrêmement difficiles pour la plupart des gens. ouais, ouais, ça c'est vrai. Et la dernière question en français, il y a cette stéréotype que le français pas les francophones, mais la plupart c'est les français les parisiens plus spécifiquement, que quand quelqu'un étranger est là, dans la France, dans Paris, et qui veut se communiquer en français comme langue étrangère, que les gens locaux sont pas très amiables avec ces pauvres âmes étrangers qui veulent apprendre ces langues. Alors, est-ce qu'il y avait un moment où tu étais en Belgique, ou la France, ou le Canada, je sais pas, et que quelqu'un de le pays euh, a te fait mal Mhm. quand tu étais dans le procès, dans le parcours d'apprendre le français? C'est une belle question. Non. Ici en Belgique, je peux te dire que les gens sont très sympas, très tolérants, Très parce poli que aussi, poli. polis, oui, 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 polis, mais aussi tolérants du point de vue des langues étrangères. Pourquoi? Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, il m'est arrivé d'aller à Paris avant que j'apprenne le français, quand je ne parlais pas de français. Ouais. J'ai été à Paris dans un restaurant et on m'a mal Vous? regardé parce que je ne parlais pas le français. Donc ça, j'ai eu ce type d'expérience aussi. Mais à l'époque, je ne parlais pas le français. Donc euh, j'ai essayé de dire quelque chose et c'était mal. Et donc ça, j'ai eu ce type de Tant pis, tant réaction-là. pis. Oui, Mais, 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 mais en Belgique, j'ai eu une expérience complètement différente. Parce que je trouve que les Belges savent ce que veut dire, ce qui veut dire euh, avoir du mal à apprendre une autre langue. Pourquoi? Parce que comme tu as déjà dit, ici en Belgique, il y a plusieurs langues officielles, mhm. en particulier l'allemand, oui, mais c'est Oui, une oui, petite oui, partie, oui, hein, une petite région. Mais il y a oui, le néerlandais ou le flamand et le français. Et donc, oui, les francophones doivent apprendre le, le flamand et les néerlandophones doivent apprendre le français. Donc, ils savent ce qui veut dire de ne pas connaître une langue très bien et de devoir s'exprimer. Donc, dès le premier moment, quand j'essayais de parler le français, quand j'avais encore un niveau assez bas, les gens ici m'ont aidé. Donc, ils, il essaye de terminer tes phrases, il essaye de t'aider à t'exprimer. Donc, c'est vraiment ouais, génial. Hein. Ici, en Belgique, si tu dois apprendre le français, viens en Belgique. Oui, je crois qu'ici, Belgique, plus précisément, la capitale, Bruxelles, c'est un endroit extraordinaire, c'est un endroit très important pour l'Europe et pour les gens qui vont là. C'est une ville très énorme, mais mais ça ne veut pas dire que c'est pas un, un très bon endroit pour visiter et pour vivre aussi, pas de problème. Alors, on va passer à d'autres langues romance. Mhm. Então, eu vou falar português nesse momento com você, se isso for um problema. Claro, mas eu falo português com sotaque de Portugal. Tá bem? Isso é precisamente o que eu queria falar de você. Isso é Right. precisamente, você leu minha mente. Ahm, claro, a língua portuguesa é uma das línguas mais faladas do mundo, junto com o espanhol, inglês, francês, mais que nada por a gente de Brasil, mas existe
essa diferença entre os dois países mais representativos dessa língua. O Brasil é também o Portugal. Como você já pode notar, meu sotaque é um pouco mais brasileiro, porque eu gosto muito de futebol, e o futebol brasileiro nossa. Então, primeiro, eu acho, por as coisas que você já falou, que você aprendeu português com, com o sotaque de Portugal, porque é um país muito mais perto de você que o Brasil. Isso é verdade. É verdade que, que Portugal é mais perto, mas não é verdade que a razão pela qual falo desta maneira seja esse facto. Não. Eh, Foi um pouco um acaso, porque eu encontrei na Alemanha, eu estava na Alemanha, encontrei um curso um curso muito intensivo na Universidade de Heidelberg, quando eu estava lá. E a professora, o curso de português, e a professora era, bom, era de origem moçambicana, mas tinha crescido em Portugal e, portanto, tinha este sotaque aqui. E, portanto, para mim foi uma surpresa porque até esse ponto eu só tinha estudado um pouco de português do Brasil. Então falava falava mal, mas falava como você está a falar. E, e nesse momento fiquei muito surpreendido porque eu não sabia, nem sabia que havia essa grande diferença em termos de sotaque. Mas essa surpresa foi uma boa surpresa, porque eu gostei da forma como a professora falava e destes sons mais Fechado? intensos, não sei como dizer, mais sim, também, mais fechados e tudo isso. Portanto, continuei falando dessa maneira e depois de 5 meses de curso intensivo, muito intensivo, 4 horas por dia de português, fiquei como, oh, uau, já sei falar esta língua, que bom. Fiquei apaixonado É, pelo português, fiquei apaixonado por Portugal e pela literatura portuguesa, é, porque é. comecei a ler os livros do José Saramago, não é? Prémio Nobel da Literatura, Paulo Coelho e também, eu pronto. acho. Desculpa. A Paulo Coelho Paulo também, Coelho sim. também. Paulo Coelho Sim. também, sim. Sim, eu li muita coisa em português, sim. Hum. Por Então isso. também eu acho que o Brasil é um país que ha donado muito dessa cultura e muito dessa apertura da língua às outras às, às outras partes, por exemplo, do meu continente, porque no continente americano é somente no Brasil que a gente fala português, mas é um país tão grande, tão imenso que a gente precisa de conhecer um pouco essa cultura, mas que nada, eu falo também de o sujeito do futebol, porque aqui nesse continente é muito importante no futebol para a cultura, para o dia a dia. É claro, o futebol brasileiro é um dos mais potentes do mundo, mas também o Portugal é um país muito importante para a Europa e também para nós. Então, você não falou se você já morado, visitado Portugal, mas, mas eu também quisiera fazer essa comparação entre se você já morou ou visitou Brasil ou Portugal e quais são essas diferenças que você pode achar. Olha, eu nunca fui ao Brasil, mas visitei Portugal várias vezes, 3 ou 4 vezes, e também passei umas semanas na cidade do Porto. Gosto. Andei a tirar um curso de aperfeiçoamento há mais de 10 anos. E estas são as minhas experiências em Portugal, mas posso dizer que tenho vários amigos, uns amigos portugueses e muitos amigos brasileiros.
Portanto, mesmo que não tenha, nunca tenha visitado o Brasil, digamos, tenho nos últimos tempos, nos últimos anos, tenho tido esta oportunidade de entrar em contacto com a cultura brasileira através dos meus amigos. E eu gosto muitíssimo de ambos países e ambas culturas, e também tenho no meu canal uns vídeos onde falo mesmo deste tema das diferenças e das influências culturais, porque Brasil, não devemos esquecermos que o Brasil tem uma forte influência na cultura portuguesa Sim. nestes tempos. Portanto, há algumas diferenças linguísticas, não é? E estas diferenças linguísticas começam a aparecer também na fala dos jovens portugueses que estão expostos a conteúdos culturais vindo do Brasil. Isto é muito interessante. Sim, isso é muito interessante também com que você falou que você tem amigos brasileiros. Então, Uhum. quando você fala com esses amigos brasileiros, eles não acham que seu sotaque é um pouco complicado para eles, ou não? Ou eles podem compreender tudo o que você fala? Olha, isto é uma pergunta, uma ótima pergunta, porque às vezes as pessoas acham que estas diferenças linguísticas possam ser um obstáculo à comunicação, mas eu acho que não. Eu sempre falo desta forma, com o meu sotaque de Portugal, com os meus amigos brasileiros, e, e elas percebem tudo. Percebem tudo. Às vezes riem-se porque digo algo que soa bastante, digamos, Engraçado. estranho para elas, engraçado para elas, e da mesma forma, às vezes eu ouço algo onde digo o que é isso, né? Casa de banho, né? Mas Casa de banho e banheiro no a casa Brasil. de banho, por exemplo, e banheiro, sim, sim, casa de banho, coisas assim. Telemóvel também, para ser celular. Exato, exato, telemóvel, e tudo isso. E há também palavrões que são diferentes, Ah, e, palavra. portanto, palavrões diferentes. Então, também é um tema de conversação, sabes? Sim, Um assunto de conversação, falar nas diferenças, e sempre é fundamental manter o respeito, né? O respeito precisamente. das culturas, Uhum. e das diferenças das outras pessoas, etc. Sim, precisamente. Precisamente. E também, eu acho que aqui no México nós temos esse costume de que quando os estrangeiros vêm lá, os estrangeiros dos Estados Unidos, da Europa, de outras partes do mundo, a primeira coisa no espanhol que nós ensinamos deles são os palavrões, porque são os palavrões porque nós achamos que os palavrões são um tipo de linguagem universal também, porque não todo mundo a gente fala palavrão, cara. Simplesmente no inglês fala palavrão, no francês fala palavrão, no italiano fala palavrão. Então, nós achamos que antes de aprender a falar olá, bem-vindo, adeus, é muito mais importante de, mais importante de falar palavrão. Mas, mas, mas a coisa que eu, que eu quero falar é que algo que você falou para mim é muito importante, e eu preciso recalcar que é que as diferenças no sotaque, as diferenças culturais, por exemplo, entre o português do Brasil e o português de Portugal, não são impedimento, não é algo que a gente deveria de ter medo. Totalmente contrário. É a coisa que retroalimenta, é a coisa que alimenta muito essa riqueza cultural, Exato, é esse conhecimento cultural de outras coisas que não são as próprias. Ahm, ahm, eu acho que pelo menos para mim,
essas diferenças culturais no sotaque de português de Portugal, de Brasil, de francês de França, de Bélgica, de Canadá, Exato, por exemplo, também do espanhol do México, de Espanha, exato. de Argentina, são as coisas que faz alguém muito conhecedor das línguas e da cultura e que não faz mais, que te faz alguém muito mais entendido. Então, eu agradeço muito essa variedade que temos nesse mundo tão variado, tão belo que nós temos aqui. Então, esta pergunta vai um pouco mais porque eu sei que no italiano não é uma língua tão falada no resto do mundo que, por exemplo, Exato. o espanhol ou o português. Então, eu não sei, mas eu acho que no italiano somente se fala na Itália, na Suíça e noutro país que eu não consigo lembrar. Mas sim, eu acho que somente se fala nesses dois, três países. Então você já já tinha essa oportunidade de falar com uma pessoa estrangeira que também fala italiano, Como língua uma língua materna. estrangeira, uma língua estrangeira. Olha, estrangeira, sim, claro. Como língua estrangeira, sim. Muitíssimas pessoas. Mas isto que tu acabaste de dizer sobre o facto que o italiano não é falado com outros sotaques em outros países é muito interessante, de facto. Porque nós não temos essa experiência de outras pessoas de outros países falarem o italiano de forma muito diferente. É verdade que na Suíça, numa pequena parte da Suíça, eles falam italiano, mas é um italiano muito, muito, muito parecido. Muito parecido. Não há grandes diferenças, só há alguns termos, não é? Algumas palavras que mudam por causa da influência do alemão, por exemplo, ou do francês, porque a Suíça é um país multilingue Sim, claro, o francês e é, o alemão são as duas línguas foram mais falados. predominantes. Sim. Exato. Portanto, é uma experiência que nos falta a nós italianos. Mas eu, sim, eu falei com centenas e centenas e centenas de estudantes de italiano, porque também trabalhei e ainda trabalho como professor de línguas, e em particular como professor de italiano. Portanto, sim, tenho um contato quase cotidiano com pessoas que aprendem o italiano por várias razões. Sim. Sim. Mas também isso que eu queria falar ou dizer é que, em comparação com, por exemplo, o português, o espanhol, o francês, que tem muitos outros países que também Uhum. falam essas línguas e que existem essas diferenças, ou essa possibilidade de se retroalimentar com os sotaques, com os termos diferentes, isso não existe muito no italiano, Exato. porque porque, como eu já falei, que somente se fala nos poucos países em comparação com outras línguas, mas isso não significa, isso não quer dizer que nas pessoas de outros países, as pessoas estrangeiras que aprendem italiano como língua estrangeira, não podem donar o italiano seus próprios termos. Por exemplo, se eu falo espanhol e eu aprendo italiano provavelmente eu vou utilizar um termo no espanhol combinado É com o verdade. italiano porque o cerebelo funciona assim. Então, eu Mas não olha, sei. há uma coisa que nós italianos temos e que em outros países é um pouco menos marcada, e é as diferenças regionais. Quer dizer, é verdade que o italiano standard é igual ao italiano da Suíça, por exemplo, mas dentro do país Itália temos não sei quantas, 20, 40, 60 modos diferentes, 60 maneiras diferentes de falar italiano, porque temos cada uma região ou mesmo cada uma cidade tem
uma maneira diferente de falar italiano. E isto é também uma grande riqueza. Há pessoas que achem que isto é um problema, há demasiados dialectos e não há um italiano standard que todas as pessoas falem. Mas isto, para mim, é uma bobagem porque é É uma grande nosso. riqueza, é enriquecedor, é uma coisa enriquecedora o facto de ter tantas diferenças. Eu, com os meus amigos italianos, falamos, nós falamos muitas vezes e durante muito tempo sobre as diferentes maneiras de dizer a mesma coisa em Milão, a cidade de onde eu sou, de onde eu venho, entre En Milão, Milão en e comparación Roma. como Nápoles, como Ou Roma, ou a Torino, como Roma, Sicília. sí. Tenho aqui em Bruxelas também amigos sicilianos e Sicilia. rimo-nos muito mesmo falando nas diferenças culturais, sim, e Sí. linguística também. Portanto, essa coisa que outras línguas, como o espanhol, o português, o inglês, o francês, têm em nível internacional, nós temos em nível nacional, Nível nacional. ok? Isso Com é as muito diferentes nosso. regiões. Isso é muito Muito nosso. interessante.